O STF julgou a ADI 5090, na qual era discutida a remuneração das contas do FGTS. Inicialmente, cabe destacar que as contas do FGTS, elas, pela atual regulamentação, vinham sendo corrigidas com a TR, que nos últimos anos, na verdade, pouco corrige, mais 3% de juros ao ano, além da distribuição de lucros e dividendos, ou melhor, além da distribuição de lucros e resultados. E não havia qualquer rentabilidade mínima. Portanto, era possível de, em um ano, ter apenas a TR mais 3%. Tem ano que a TR chega a ser zero. Então, a rentabilidade seria basicamente 3% ao ano, perdendo normalmente para a inflação, inclusive. E nesse processo, a visão geral dos ministros era de que essa remuneração realmente está muito aquém da remuneração paga pelo mercado por qualquer tipo de aplicação financeira. Não havia uma divergência quanto a isso. A questão mesmo era sobre o cunho individual ou coletivo do direito do FGTS. Ou seja, se for visto como um direito individual do trabalhador a acessar esses recursos após, por exemplo, o fim de um vínculo de trabalho, ele vai ter uma conta fundiária melhor remunerada, ou seja, seria justificado melhorar essa remuneração. Ocorre que essa diferença de remuneração desses 3% de juros anuais para o que é praticado no mercado, então, atualmente a taxa Selic, que é a que remunera os títulos do governo, está em 10,5% ao ano. Estou gravando em junho de 2024. Então, você vê que é mais do triplo do que se remunera das contas do FGTS, certo? Ocorre que, na verdade, a diferença entre esses 3% e o que as contas do fundo de fato rendem, porque o governo pega esse dinheiro e aplica, inclusive, por exemplo, na habitação, emprestando dinheiro a juros, né? A diferença entre essa rentabilidade, ela é utilizada para a habitação popular, saneamento básico, entre outras finalidades para as quais se destina o FGTS. Então, se for visto o FGTS como um fundo de cunho mais coletivo do que individual, aí, nesse caso, se dá maior prestígio ao seu uso, por exemplo, para a habitação, seja para colocar os juros menores ou para ampliar a oferta de crédito. Portanto, se a rentabilidade das contas individuais ela vier a subir, naturalmente haverá menos dinheiro para financiamento da habitação popular. Portanto, haveria um prejuízo à habitação, certo? Então, aquele trabalhador que precisa do crédito habitacional, aí ele se veria prejudicado. Então, por exemplo, na compra de uma casa, ele poderia, talvez até ter mais dinheiro na conta fundiária para dar de entrada no imóvel. No entanto, talvez as taxas de juros fossem maiores e daí ele tivesse, ao final, pagasse um valor maior do que se tivesse a conta fundiária com a rentabilidade maior. Enfim, é claro que isso é uma questão bem casuística e por isso mesmo o debate foi muito acirrado, digamos assim. Claro que de forma respeitosa no STF. Então, vamos passar agora a analisar os votos dos ministros. A gente teve lá basicamente 3 correntes, certo? A primeira corrente era a de que a rentabilidade mínima das contas fundiárias deveria ser a da caderneta de poupança, certo? Ou seja, ela teria essa rentabilidade como é hoje de TR mais 3%, mais distribuições de lucros e resultados, no entanto, com uma rentabilidade mínima anual pelo mesmo índice que remunera a caderneta de poupança. Votaram nesse sentido o ministro Luiz Roberto Barroso, que era o relator da ação, e o ministro Edson Fachin.
certo? E uma segunda corrente, que foi a que prevaleceu, na verdade, que foi pela aplicação da manter a TR mais 3%, mais distribuição dos lucros e resultados, mas com a rentabilidade mínima no lugar da poupança ser o IPCA, que é o índice de inflação, que é apurado pelo IBGE. E, de outra mão, se a remuneração é inferior ao IPCA, cabe ao Conselho Curador do FGTS indicar a forma de compensação. Essa foi a tese que prevaleceu pelo voto médio, certo? Ou seja, porque a primeira corrente teve 2 ministros que votaram, na segunda corrente aqui foram 5 ministros desculpa, 4 ministros que votaram nesse sentido, e por fim houve também 4 ministros que votavam pela improcedência da ação, ou seja, pela manutenção da rentabilidade na forma que estava antes dessa ação. Então, os ministros Alexandre Moraes, Dias Toffoli, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes votaram pela improcedência da ação. E vamos passar agora a falar sobre as razões externadas por cada um desses ministros. O ministro Flávio Dino, que foi o que mais se alongou falando sobre a rentabilidade mínima pelo IPCA, que é a segunda corrente que eu estou colocando aqui, ele argumentou que o FGTS deve cumprir ou se alinhar com a função social da propriedade. E aí ele explicou lá, apresentando alguns dados, que aponta o seguinte: quanto à origem dos recursos do FGTS, 83% do dinheiro lá depositado vem de apenas 15% das cotas, que são daqueles cotistas que têm altíssimas remunerações. É o exemplo dos jogadores de futebol. De outra mão, quanto ao destino desses recursos, ele apontou que 86% dos recursos vão para cotistas, para pessoas que têm contas no FGTS e que possuem renda abaixo de 4 salários mínimos. Portanto, em que pese a maior parte do depósito venha de pessoas que têm alta renda, a maior parte dos benefícios do valor vai para pessoas de baixa renda. Consequentemente, se fosse alterado, como eu já expliquei anteriormente, se fosse alterado para dar maior pagamento, maior remuneração das contas, na verdade, quem mais se beneficiaria seriam essas pessoas que ganham mais de 4 salários mínimos, porque são elas as detentoras da maior parte do valor lá depositado. Então, da forma que está atualmente, ou que estava, já se beneficiava mais as pessoas de baixa renda, porque elas dependem do acesso ao crédito para aquisição da casa própria. Então, a grande preocupação dos ministros aqui estava em relação à manutenção de um custeio de programas de habitação no Brasil. O ministro Flávio Dino ainda falou sobre a importância de o Poder Judiciário respeitar alguns limites, sobretudo na intervenção no domínio econômico, que deve ser excepcional, falando então sobre a necessidade de uma previsibilidade e calculabilidade, e bem como a responsabilidade fiscal. Então, na verdade, é uma preocupação dele até quanto a um eventual passivo, caso, por exemplo, tivesse sido julgada essa ação, para determinar a aplicação de algum índice de remuneração que fosse mais compatível com o que é pago no mercado, por exemplo, a remuneração pela taxa Selic, Então, houve uma preocupação dele no sentido de que o valor dessa remuneração deve ser previsível para o governo, até para ele poder fazer os investimentos dele em habitação, tendo uma estimativa razoável de quanto que terá à disposição para tanto. E ele falou ainda dos princípios de autonomia privada e coletiva, porque houve um acordo de 4 centrais sindicais com a União, justamente nesse sentido de passar a aplicar a TR mais 3%, mais distribuição de lucros e dividendos, com a rentabilidade mínima pelo IPCA e sem efeito retroativo. Ou seja, quem já tem as contas
não vai receber qualquer depósito adicional pela União em relação ao período anterior, né? A gente vai ver que a conclusão foi pelos efeitos a partir de 2025. Por sua vez, o ministro André Mendonça destacou o FGTS como direito fundamental do trabalhador, previsto no artigo 7º da Constituição, falando que ele merece uma justa remuneração, até destacando, como eu já disse anteriormente, que títulos do Tesouro Nacional são remunerados melhor do que o direito do trabalhador, e, de outra mão, ele considerou que a política pública também é essencial e deve ser remunerada por outra via. No entanto, ele ainda assim concluiu pela remuneração pelo IPCA, né? E não, por exemplo, pela taxa Selic, que poderia ser uma remuneração mais alta ainda, né? E, por fim, a gente tem os votos daqueles que votaram pela improcedência. E aí, também as questões levantadas eram até semelhantes, né? Ou seja, de falar que o FGTS também tem uma dupla finalidade, né? Ou seja, ao mesmo tempo que ele é uma reserva do trabalhador, porque ele veio em substituição da estabilidade do contrato de trabalho, da lei Eloy Chaves, e, de outra mão, também ele tem um cunho de servir de financiamento para habitação, inclusive isso desde 1966, quando foi criado o FGTS. E se destacou ainda a importância da existência de milhares de trabalhadores da construção civil, cujos empregos dependem também da disponibilização desses recursos para a habitação popular. Esses ministros aqui todos também destacaram a existência de precedentes que apontam que o FGTS ele tem natureza estatutária, ou seja, toda a sua regulamentação ela decorre de lei e não de contrato. Portanto, isso já foi até analisado anteriormente para afastar, por exemplo, a correção pela caderneta de poupança. Isso lá atrás foi analisado pelo STF. Por sua vez, o ministro Dias Toffoli falou que há uma necessidade de se fazer poupança para se fazer grandes investimentos. E aí ele disse que o FGTS é uma poupança popular compulsória. Mais uma vez também falou sobre a questão de se tratar de um regime estatutário, que ele é custeado pelo empregador, né, que é ele quem faz o depósito na conta fundiária, e destinado ao trabalhador. Mas ele diz que esse trabalhador ao qual é destinado esse valor não é o que tem a conta alta no FGTS, mas o de baixa renda. Vocês veem que os mesmos fundamentos de quem julgou improcedente são até relativamente semelhantes aos dos que julgaram pela existência de uma rentabilidade mínima. A maior diferença da fundamentação está na existência ou não de um regime estatutário. Eu repito aqui que então prevaleceu isso de que as contas do FGTS vão passar a ter uma rentabilidade mínima do IPCA, e nos anos em que a remuneração da TR mais 3% mais distribuição de lucros e resultados não alcançar o IPCA, cabe ao Conselho Curador do FGTS dizer como é que vai acontecer essa compensação, ou seja, se vai ser quem é que vai custear isso aí e se haverá um momento de haver uma compensação. Por exemplo, uma possibilidade de a União aportar essa diferença e o FGTS, no caso, ficar devendo, né? E aí, em algum outro momento, fazer essa compensação. Mas outra coisa que eu parei para analisar quanto ao efeito prático entre a primeira e a segunda opção. No debate lá, no julgado, era tratado como se a rentabilidade mínima pela caderneta de poupança fosse necessariamente mais vantajosa do que o IPCA, porque a caderneta de poupança ela tem uma correção monetária e tem os juros, né? No entanto, a gente sabe que atualmente a correção monetária da poupança também é a TR, e os juros eles podem ser de 5% ao ano ou de 70% da Selic, quando a Selic está abaixo de 8,5% ao ano. Enfim, vou mostrar os números que aí vocês vão ver que nos últimos 5 anos
a gente teve momentos em que a poupança perdeu para o IPCA. Então, não que isso necessariamente vai se repetir, mas nos últimos 5 anos a poupança teve períodos até longos com grande perda para o IPCA, e sobretudo no período pós-pandemia, porque as taxas de juros no Brasil baixaram muito. E nos últimos 12 meses, e aqui a janela aqui de tempo está entre janeiro de 2023 e fevereiro de 2024, a gente vê que a poupança teve um ganho real, mas teve 2 meses que esteve abaixo da inflação, em fevereiro de 2023 e em janeiro de 2024. Portanto, enfim, a gente vê que na maior parte do tempo, aparentemente, a poupança rende mais do que a inflação, né? Mas não sempre, né? Então, no final das contas, apenas o tempo irá dizer se essa segunda corrente ela vai ser mais benéfica para os trabalhadores do que a primeira. Por fim, fica a questão de como ficam as ações que já foram ajuizadas, né? Porque foram suspensas milhares de ações no Brasil sobre isso, e tem a possibilidade, a depender do pedido que consta no processo, de elas serem julgadas improcedentes ou parcialmente procedentes, no caso a parcial procedência para determinar a aplicação do julgado pelo STF, mas em qualquer caso não haverá pagamento de parcelas atrasadas, porque os efeitos do julgado surtirão apenas a partir de 2025, porque houve uma modulação dos efeitos. E se vocês ficaram curiosos sobre esse mapa mental aqui por acaso, ele faz parte do meu curso de informática aplicada. Atualmente é um material complementar do meu curso, tem um link na descrição. Com certeza atualmente o curso de informática para operadores do direito mais completo. Ele tem 12 módulos, enfim, são 13 horas de aulas. Vale a pena conferir, o link está na descrição. E se vocês gostaram desse conteúdo, considerem se inscrever no canal e clicar no botão de curtir. Muito obrigado e até a próxima.